Olá pessoal, boa noite a todos aqui em São Paulo, no presencial, boa noite a todos aqueles que assistem pelo Brasil afora ao vivo. Peço desculpa para vocês aí por esse atraso de quase 7 minutos, 6 minutos e pouquinho. Eu te peguei muito trânsito para vir aqui para o Damásio hoje. Às vezes São Paulo tem algumas coisas inexplicáveis, mas nós vamos compensar aqui durante a aula, de forma que vocês não tenham nenhuma vírgula a menos de explicação da matéria. Eventualmente até estendo um pouquinho aqui o horário do nosso intervalo, mas não muita coisa, pouquinho. Se for necessário, acredito que não será, não é mesmo? Na última aula, se estiver a parte, peço desculpas, porque independentemente de ter trânsito em São Paulo, o professor tem que sair mais cedo. Aqui a gente sai mais cedo, aí no outro dia é surpreendido, de novo sai mais cedo, daqui a pouco eu fico por aqui mesmo, essa porra, né? Eu morar aqui, negócio daqui, adoro aqui, já estico uma rede e fica, né? Então vejam, queridos, na aula de hoje, para não perder tempo, vamos direto ao ponto, contratos em espécie. Na última aula, vocês tiveram, foi teoria geral dos contratos, que o professor, acho que foi o Cacetari que entrou na última aula. Hoje nós vamos continuar o assunto de contratos, mas veja, nós vamos para um outro universo. O Código Civil tem ali a teoria geral dos contratos, no primeiro capítulo, e depois engata os contratos em espécie. Professor, que legal, hoje nós vamos aprender sobre todos, né? Opa, só isso? Nós temos 23 contratos em espécie dentro do Código Civil. Vou repetir, 23 contratos em espécie dentro do Código Civil. Queridão, nós não vamos fazer milagre aqui hoje, não. Nós não temos como fazer... Ixi, Maria, é 880 aqui. Nós não temos... Acho que está melhor, né? Nós não temos como fazer um milagre aqui hoje, então nós vamos dar uma base de alguns contratos que eu considero como essenciais para a prova da OAB. André, mas você tem achismo? Não, não tem achismo. O que nós temos é experiência com base no que a OAB gosta de perguntar. Direto ao ponto, então, primeiro contrato em espécie, o contrato de compra e venda. Então, o primeiro contrato que nós vamos abordar na aula de hoje, contrato de compra e venda. Demorou para eu voltar nessa turma mesmo, né? Quando é que foi a nossa primeira aula aqui? Ano passado, Jesus amado, né? Que é isso, rapaz, eu estou ruim de noção do tempo, mas está pior que eu, né? Nossa, mês 8, gente, nós estamos quase no Natal já, não é mesmo? Contrato de compra e venda. Vocês não gostaram da minha aula, reclamaram, demorei para voltar. Contrato de compra e... dó, né? Contrato de compra e venda. André, o que seria esse contrato de compra e venda? Vamos lembrar o conceito? É o contrato pelo qual uma pessoa se obriga a transferir a outra. É o contrato pelo qual uma pessoa se obriga a transferir a outra a propriedade. Uma pessoa se obriga a transferir a outra a propriedade de uma coisa móvel ou imóvel, mediante o pagamento, a propriedade de uma coisa móvel ou imóvel, mediante o pagamento de certa remuneração. Mediante o pagamento de certa remuneração. Vamos pensar, vamos visualizar esse contrato de compra e venda aqui, vamos desenhar. De um lado eu tenho quem? De um lado eu tenho o comprador, do outro lado do contrato eu tenho o vendedor. Qual a obrigação assumida? Isso aqui é um contrato bilateral, também conhecido como sinalagmático, ou é um contrato unilateral? Bilateral. Lembre-se que contrato bilateral é a mesma coisa que contrato sinalagmático. Sinalagmático. Beleza? Ele sempre utiliza qual expressão? Bilateral ou sinalagmático em concurso e prova da OAB? Sinalagmático. Não sei se o Cacetário falou sobre esse assunto com vocês, recentemente a aula ou não, mas toda hora que eles vão perguntar, eles perguntam sobre sinalagmático. Por quê? Porque essa expressão é enigmática. Você lembra que mas na hora da prova já esqueceu, já fica na dúvida, fica perdido. Ele é um contrato sinalagmático. Então tem obrigações para ambas as partes. Do lado do comprador, a obrigação do quê? Pagar o preço. Preço, gente, lembre-se, é um dos elementos essenciais da compra e venda. Professor, fiz uma compra e venda sem pagamento de preço. Querido, isso daí foi uma doação, nunca uma compra e venda. Tudo bem? Do outro lado, o vendedor se compromete ao quê? Se compromete a entregar a propriedade
de uma coisa que pode ser uma coisa móvel ou imóvel. Por que se denomina um contrato sinalagmático? Resposta, porque eu tenho esse sinalagma, eu tenho essa troca. Por que você está pagando 50 mil? Ora, porque a outra parte está me entregando um automóvel de 50 mil. Por que você está entregando para ele um automóvel de 50 mil? Ora, porque a outra parte está me entregando 50 mil reais em dinheiro. Deu para entender? A base de trocas justas. Essa é a ideia de todo contrato bilateral, de todo contrato sinalagmático. Agora, a principal informação passou despercebida no caderno de vocês. Como assim, André? Passou despercebida. É um ponto, é que eu acho que eu não dei aula de obrigações para vocês. Eu não sei se quem deu a aula chamou atenção para esse ponto, que é o seguinte. O contrato de compra e venda transfere a propriedade das coisas móveis e imóveis, sim ou não? Sim. 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 Não. Depende? Não. Nunca? Nunca. Olha que estranho que eu vou trabalhar, porque eu gosto de trabalhar com raciocínio com vocês, então foda-se decoreba de qualquer coisa que vocês tenham na cabeça. Queridos, qual o contrato que no Brasil transfere propriedade? Olha que estranho. A resposta serve para concurso, serve para a prova do OAB, é nenhum contrato. É forte? É, mas você vai colocar uma atenção no seu caderno e escrever isso. Professor, como assim? Pode escrever. Confia. Eu sou professor, eu juro. Então coloque aí. Atenção. Nenhum contrato, muito forte a expressão nenhum, né? Expressão absoluta, nenhum contrato no direito brasileiro transfere a propriedade. Nenhum contrato no direito brasileiro transfere a propriedade das coisas, móveis ou imóveis. Nenhum contrato no direito brasileiro transfere a propriedade das coisas. Professor, compra e venda não transfere? Não transfere. Doação? Não transfere. Permuta? Não transfere. Dação em pagamento? Não transfere. Não estou discutindo aqui pós-propriedade, estou falando da propriedade. Nenhum contrato no direito brasileiro transfere propriedade. Por que isso ocorre, André? Vem para o quadro para vocês entenderem uma coisa, que às vezes o cara está estudando para concurso há 3 anos e não entende. O Brasil adotou o que nós chamamos de doutrina do título e modo. O que é isso, professor? Doutrina do título e modo. É o seguinte, para você transferir a propriedade de qualquer coisa, você precisa do contrato? Preciso. Só que o contrato é apenas o título para a transferência da propriedade. Ele não é fonte de direitos reais, ele é fonte apenas de direitos o quê? Obrigacionais. Eu tenho que explicar rápido essa matéria para vocês, mas eu quero que vocês saiam daqui entendendo. Além do título, além do contrato, o que eu preciso? Do modo. Se o bem for imóvel, você precisa do quê? Registro. Boa! Olha aí como você sabe essa matéria, sem nem saber que sabia. Que estranho, né? E de outro lado, se o bem for móvel, a tradição. Enquanto o contrato gera apenas direito obrigacional, o modo, ele gera direitos reais. Ah, professor, não acredito. É isso sim. Não basta você fazer um contrato de compra e venda de uma casa. Enquanto você não levar esse contrato de compra e venda desta casa a registro, você não será dono. Quem nunca escutou na faculdade isso? Quem não registra não é dono. Aonde está isso, André, no Código Civil? Se você quiser procurar isso no Código Civil, você pode abrir o artigo 1245 do Código, no parágrafo 2º. Ele diz exatamente isso. 1245. Leia lá, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Leia os dois. 1245, parágrafo 1º e parágrafo 2º do Código Civil. Enquanto você não registrar o teu contrato de compra e venda, o proprietário continua sendo quem, gente? Resposta, o vendedor. Aí a prova do OAB vem e fala para vocês, 1245, vamos lá, pessoal, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Volta aqui, vem comigo. Então, veja, a OAB vai lá, vai falar de alguém que fez o contrato de compra e venda de uma casa, quando passa 30 salários mínimos, o contrato de compra e venda tem que ser por escritura, o pessoal falou muito bem aqui na sala,
É uma solenidade exigida pela lei quando o imóvel tem um valor acima de 30 salários. Ok. Fiz o contrato por instrumento particular ou por escritura pública. Sou o dono? Não. O que o 1245 está dizendo para nós? Que enquanto você não registrar esse contrato, você pode ter feito o contrato por instrumento particular ou por instrumento público. Você pode ter assinado esse contrato, pode ter testemunha nesse contrato, você pode ter pago o preço nesse contrato. Enquanto você não fizer o quê? Um detalhezinho. Registrar, você não é o quê? Dono. Com contrato assinado, com valor pago, quem continua sendo dono? Resposta, o vendedor no contrato de compra e venda. É por isso que na redação do conceito de compra e venda, você não reparou, mas você não escreveu o que é o contrato pelo qual se transfere a propriedade. O que você escreveu no seu caderno? É o contrato pelo qual o vendedor se obriga a transferir. Tem marca-texto que quer utilizar para alguma coisa útil? Aproveita. Se obriga a transferir. Só grifa isso. Senhor, está grifando tudo. Meu amigo, isso aqui não é brincadeira de pintar e colorir, não. Então grifa aí, ó. Se obriga a transferir. Só a frase, não nota todo o conceito, nada disso. Só a frase. Se obriga a transferir. Professor, 5 anos de faculdade e eu nunca entendi esse assunto. É isso que você está dizendo? Espero que não seja o caso, mas talvez seja, porque eu enfrento o mesmo problema com o pessoal que está estudando para concurso há alguns anos depois da faculdade, o cara ainda fica assim, nossa, mas é isso? É isso. Nenhum contrato no Brasil transfere a propriedade. Eu preciso de algo mais. André, se é uma coisa móvel, uma caneta, um celular, a mesma coisa. Eu preciso ter o contrato. Claro que quando a coisa é de pequeno valor, o contrato precisa ser por escrito? Pode ser o quê? Você vai comprar um lanche aqui na cantina. Adoro falar cantina, né? Lembra um pouco de infância, tal, saudosismo, né? Lanchonete. Não, nós vamos na cantina. Aqui da Massa tem cantina. Então, nós temos aqui no intervalo, vamos na cantina. Compramos um pão de queijo. Você fez um contrato verbal, um contrato por escrito. Já não anda a fila ali na hora que está com fome. Já repararam no intervalo. Imagine se fosse por escrito. Oi, pois não. Pelo presente, contrato de compra e venda. André qualifica, né? Brasileiro, solteiro, registrador, tal, domiciliado a Rotal. Vem neste ato, objeto, comprar pão de queijo. Graças a Deus, pode ser de que forma, gente? Verbal. Isso é uma exceção que se admite apenas com relação aos bens móveis de pequeno valor. Então, fiz ali um contrato verbal, incontinente a ele, o que o dono da cantina, falar do bar, não pecado. O que o dono da cantina fez, ele foi lá e me entregou o pão de queijo. O que eu sou do pão de queijo agora? Dono. O senhor não fala isso que eu estou com fome. Pior que eu também estou. Não sei porque eu fui dar exemplo com comida. Gordinho é foda, viu? Já está aqui o bicho aqui, dá até apertado aqui, né? Então, veja. Eu sou o que do pão de queijo? Dono. Fiz o contrato de compra e venda dessa caneta, vendo por R$50, uma caneta eletrônica, seminova, tal. Colega se interessa, me dá R$50. A partir de que momento que ela é proprietária? O momento que eu entrego. Tradição, para você nunca errar isso na prova do OAB, é a entrega física da coisa. Pode ser até simbólica, uma chave, alguma coisa assim, mas normalmente é a entrega física, a entrega fática do próprio objeto. Quer ver eu derrubar vocês? Olha para o quadro. Estou comprando e vendendo um automóvel. A partir de que momento que o comprador é dono do automóvel? Registro ou tradição? Registro ou tradição? A maioria não confia no professor de civil que tem. Se confiasse, confiaria na informação do quadro. Então, vou repetir de novo a pergunta. Olha para o quadro. Compra e venda de um automóvel. Em que momento que o comprador é proprietário? Registro ou tradição? O automóvel é um bem móvel ou um bem imóvel? É um bem móvel. Então, vou dar uma outra informação que derruba muita gente. Concurso pode cair na prova do OAB. No caso de uma compra e venda do automóvel, por ele ser um bem móvel, o que transfere a propriedade é a tradição. Aí você vai falar, André, mas você está bêbado, não é possível um negócio desse. Eu já comprei automóvel, já vendi automóvel, eu sei que não é tradição porcaria nenhuma. Na verdade, é quando eu faço o registro do departamento de trânsito. Cuidado. O registro no departamento de trânsito, aqui em São Paulo nós denominamos DETRAN, pode mudar o nome aí no seu estado,
Tem vários órgãos de trânsito, né? Mas muda muito o nome de estado para estado. O registro do Departamento de Trânsito é mera providência administrativa. É uma obrigação que a lei lhe impõe. Promover a alteração no cadastro público daquele automóvel quanto à titularidade da coisa. É uma obrigação tal qual você promover o licenciamento do veículo. É uma obrigação tal qual você pagar o teu IPVA daquele veículo. É só uma obrigação imposta pelo Estado. Mas a transferência da propriedade em si se dá a partir do momento da tradição. Só peço que vocês tomarem cuidado com um ponto aqui desse quadro que pode induzir a erro. Até agora eu coloquei isso aqui uma verdade absoluta. Só tome cuidado. O que eu não falei para vocês, eu tenho que deixar mais claro, é o seguinte, é que o modo, em regra, as coisas são transferidas imóveis pelo registro e, em regra, pela tradição. Nós temos exceção a isso daqui? Temos, mas não é contrato. Qual é o exemplo que seria uma exceção para os dois? Um exemplo que seria uma exceção seria o exemplo da sucessão. Mas não é contrato. Ficou claro? O contrato em si, ele depende do registro ou da tradição. A sucessão, André, eu preciso do registro ou da tradição? Não. Por quê? Porque todo mundo aprendeu na faculdade um famoso princípio que vem lá do antigo direito gaulês. Direito gaulês é o antigo direito francês, gente. Então, o que é esse princípio famoso? É o princípio da saisine. Aprenderam isso aqui na faculdade? Escutei um silêncio na sala aqui. Quer dizer, não escutei nada, né? Só o vento passando. Né? Lembra desse princípio ou não? Quem está terminando a faculdade aqui? Só para ter uma noção. Está terminando, não, está terminando ainda. Está naquela fase. Alguém não teve direito das sucessões ainda? Ou já tiveram? Não, eu digo porque tem gente que está, às vezes, no quarto período e fazendo esse curso aqui. Normal, quarto período não, quarto ano, né? Seria o 8º período, 9º período. Às vezes nem começou a ter direito das sucessões na faculdade. Vocês devem ter, espero que tenha, ainda está cursando aí, que tenha até o dia da prova do OAB. Nós teremos aula de direito das sucessões aqui no curso, as últimas aulas, mas são explicações bem pontuais sobre a matéria. O princípio da saisine é a regra number 1, é a regra número 1 do direito das sucessões. Pelo princípio da saisine, a propriedade da herança é transmitida automaticamente aos herdeiros em que momento? No exato instante da morte. O cara morreu. Imediatamente, milésimo de segundo, a propriedade da herança é transmitida aos herdeiros. Não sei se eu estaria aqui para explicar esse assunto. Estando ou não, já vou explicar essa desgraça, porque eu não quero ver ninguém nesse silêncio que estava aqui na sala. Queridos, pelo princípio da saisine, não importa que o pai morreu aqui em São Paulo, o filho está fazendo intercâmbio lá na Austrália, vendo canguru. Nossa, mas não estava nem sabendo da morte do pai. Não importa. Avisaram para ele por e-mail, ele viu 15 dias depois o e-mail da morte do pai. Voltou para o Brasil 20 dias depois. Foi abrir o inventário 2 meses depois. Desde quando a herança foi transmitida aos herdeiros, você nunca vai errar isso aqui numa prova. No exato milésimo de segundo da morte. O pai morreu aqui em São Paulo. Nesse milésimo de segundo, a propriedade da herança foi transmitida aos herdeiros. Professor, mas não tem que abrir inventário, não tem que verificar a regularidade de transmissão, depois levar a registro, blá, 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 pagar imposto. Tem. Você sabe o que é o princípio da saisine? No fundo, foi concebido e é até hoje uma ficção jurídica, importantíssima. Mas é uma ficção jurídica. Já leu algum livro de ficção, um filme de ficção? Já ou não? Todo mundo já leu. Qualquer historinha idiota de cinema é ficção. Homem-Aranha, não precisa ser nada super complexo, não. Super-herói qualquer é uma história de ficção, uma história inventada. Então vejam, o que é uma ficção jurídica? É uma regra que foi inventada. Lá atrás, no direito francês, foi por causa dos senhores feudais, que quando morria o vassalo, que era o chefe da família, eles tomavam a terra da família inteira. Então criou-se uma regra de transmissão automática. Morrendo o chefe da família, passava para um outro membro da família, o outro vassalo, o direito de construir naquela terra. Foi uma invenção. Até hoje é. É uma invenção necessária ao direito. Você sabe por quê? Olha que interessante você entender a matéria e não querer decorar com porra de musiquinha. Vem comigo. Olha como é legal isso daqui. A transmissão da propriedade é automática, porque eu não tenho como reconhecer a existência de direitos. Não precisa anotar, eu quero que você entenda. Sem titulares. Não entendi, André?
Não existe um direito sem que alguém titularize esse direito. Como assim? Não existe o direito de propriedade sem que exista proprietário. Não existe posse sem possuidor. Não existe crédito sem credor. Débito sem devedor. Responsabilidade sem responsável. O direito não pode admitir relações jurídicas acéfalas. Quem que é o proprietário? Não, o direito de propriedade ele existe, mas não tem proprietário. Não existe, então não tem direito de propriedade. Quem é o credor? Não tem credor, mas o crédito existe. Tem algo errado. Então, por uma ficção jurídica, o legislador estabeleceu, veja que é uma ficção, uma invenção, que no exato milésimo que o pai morre aqui, pau! Imediatamente o filho herdou. Não está nem sabendo. Dane-se que ele não está sabendo. É uma ficção jurídica. É óbvio que esse filho depois vai ter que ser ciência disso, vai ter que entrar com o inventário, vai ter que comprovar a regularidade da transmissão sucessória, a legitimidade dele, vai ter que vir uma sentença se for judicial, uma escritura pública se for extrajudicial, vai levar registro, inventário com relação ao imóvel, também a transferência do veículo no Detran, se for o caso. Só que veja, tudo isso ele vai realizar com o juiz considerando que ele já recebeu desde que dia? Desde o dia da morte. Sabe onde cai direto isso aqui? Na prova de direito tributário. Que momento que eu considero para fins de recolhimento do ITCMD? O examinador vai lá e coloca. Quer que eu dê aula tributário? Eu já até sei o que eles gostam de perguntar. Isso aí, ó. Não vou entrar no assunto que não é meu, mas só para vocês entenderem que é aula com base em direito civil. Eles vão perguntar para vocês se o ITCMD leva em consideração o dia da morte, o dia da abertura do inventário, o dia da sentença do inventário ou o dia do registro da sentença do inventário. Qual é o momento? Sempre o momento da morte. Se a alíquota lá era menor, depois subiu, você aplica a alíquota do momento da morte. Se era maior e depois desceu, você aplica a alíquota do momento da morte. Esse princípio é poderosíssimo em direito tributário. Mas se você não entender em direito civil, esquece. Aliás, vou ser bem sincero, quem tem muita dificuldade em direito civil, raramente vai entender direito tributário. Porque tributar é tributar os fatos da vida civil, em geral, fatos relacionados ao direito civil. Beleza? Deu para entender esse ponto da aula? Vamos sair aqui manjando? Não é para decorar não, hein? Beleza? Queridos, por que é importante você entender tudo isso daqui? E veja que eu estou no conceito. Eu não estou preocupado em analisar todos. Para analisar todos os artigos da compra e venda, eu teria que dar mais ou menos 5 ou 6 aulas de 1h40 para vocês. Então eu quero que vocês entendam o espírito da lei. O que é o contrato? Todas as regras não dá, mas se você souber verdadeiramente o que é o contrato, você não come bola na hora da prova da OAB. Então vem para cá comigo. Qual a importância, teacher, de eu saber que mesmo se eu tiver aqui no meio, ó, um contrato assinado, esse contrato está assinado, hein? Tudo de acordo com a lei. Seguiu o formato exigido pela lei, instrumento particular de escritura pública, o preço já foi pago. Qual a importância de eu saber quem é o dono, enquanto não ocorre, por exemplo, vamos dar um exemplo do automóvel, a tradição da coisa. Imagine que o examinador da OAB faça uma pergunta que ele já fez, não faz nem muito tempo. Fala que um dia antes da entrega do automóvel, então ele vai dar todas as informações. Vai falar que o contrato já estava assinado, que o preço de 50 mil pelo veículo já havia sido pago, e vai falar apenas que um dia antes do dia combinado para a entrega, o automóvel foi o quê? Foi roubado. E aí eles vão perguntar de vocês o que fazer nessa situação. São duas perguntas que o examinador da OAB pode fazer. Isso aqui é complexo, mas eu vou trabalhar com vocês. Vamos lá que vocês têm total condição de raciocinar junto comigo. Quais são as duas perguntas que o examinador da OAB pode fazer com base nessa historinha que eu contei aqui? Eu vou apagar, tá bom? Você já tem a base, então posso apagar aqui. Duas perguntas. Primeiro, o devedor, que é o vendedor do automóvel, ele tem que reparar os danos causados? Segunda pergunta, o vendedor tem que restituir o valor antecipado? Senhor, é a mesma coisa. Preste atenção que você vai matar de letra isso aqui se voltar na prova do OAB. Então vamos lá? Primeira pergunta. Vendedor tem que indenizar? Ele tem responsabilidade civil? Sim ou não?
Matéria de responsabilidade civil, matéria de indenização. Muito bem. Pergunto, qual é a regra no direito civil? Não estou falando de direito ambiental, não estou falando de direito de responsabilidade civil do Estado, direito do consumidor, estou falando de direito civil. Qual é a regra quanto à responsabilidade civil no Código Civil? A subjetiva ou a objetiva? E aí, hein? Não tiveram essa aula ainda, né? Ah, já? Então, na dúvida? Já tiveram aqui no curso aula de responsabilidade? Não, aqui não. Espero que não tenha sido eu. Eu não me lembro pela sequência agora se a responsabilidade civil está depois de contratos ou está antes de contratos. Quem está com aquele caderninho lá? Aquele caderninho deve ter aí, ó. Dá uma olhada, é matéria de responsabilidade civil, se já foi. Já foi? Ah! Quem foi o professor? Só para encher o saco lá. Falar que vocês não lembram da aula dele. Quem? Não, Rossi é processo. Beto não tem como ser, não. Bom, não importa. Depois eu encho o saco do colega lá. Mas como se vocês também lembrassem da minha, né? É só para encher o saco do colega mesmo, né? Queridos, vem comigo. Já tiveram essa matéria de responsabilidade? Já. Não é para esquecer isso aqui. Qual é a regra no Código Civil? Em regra, a responsabilidade é subjetiva ou objetiva? Vou dar uma dica, começa com S. Vou perguntar de novo. Pessoal, vamos lá. Em regra, a responsabilidade é subjetiva ou objetiva? Não, mas tinha muita gente falando objetiva também. Estava meio a meio. Posso dizer uma coisa para vocês? De verdade, chamar atenção? Não tem problema. É natural esquecer. Eu escuto uma coisa hoje à tarde e já esqueci à noite. É natural isso para todo mundo. Mas tem que voltar e revisar as aulas. Eu tenho certeza que quem deu essa aula para vocês, não importa quem foi, pode ter sido eu, não me lembro também nem me lembraria se fui eu, falou desse assunto. Porque esse aqui é o ponto número 1. Qual é a primeira informação que você precisa saber sobre a matéria de responsabilidade civil no direito civil? É que o Código Civil, em regra, adota a responsabilidade o quê? Subjetiva. Não adiantava, eu sei tudo aprofundado do Código. Você não sabe a regra número 1. Em regra, o direito civil trabalha com a responsabilidade subjetiva. Sabe por que isso aqui não pode esquecer? Porque é o direito civil contra o resto do mundo. Na responsabilidade do Estado, responsabilidade objetiva é a regra. Ambiental, responsabilidade objetiva é a regra. Direito do consumidor, responsabilidade objetiva é a regra. Até no direito do trabalho, vocês vão seguir, a princípio, tenho falado, é muito responsabilidade objetiva. Acredito que o Leone deu uma resposta para vocês isso daí, nesse sentido. Agora vejam, em direito civil, é o último guardião do negócio ali, meu amigo. É o que sobrou. Então é o direito civil contra o quê? Contra o mundo. No direito civil, a regra continua. Era no Código Civil 16, continua no Código Civil 2002, sendo a responsabilidade civil subjetiva. Você não pode errar isso aqui. Isso quer dizer o quê? Subjetiva é aquela que exige a culpa ou é aquela que dispensa a culpa? Exige. A objetiva é aquela que não importa a culpa. Então vamos lá, independe de culpa. Muito bem. Aqui, André, o vendedor do automóvel teve culpa pela perda do automóvel? Sim ou não? Sim ou não? Resposta, não. Por quê? Está falando que o automóvel foi roubado. Alguns de vocês, nesse momento, podem me indagar o seguinte, então, já que é uma aula de raciocínio, vamos quebrar a cabeça. Professor, mas se o cara me vendeu o automóvel, já recebeu o preço, por que ele estava utilizando o automóvel? Ele tem culpa sim. Por que ele estava utilizando o automóvel? Resposta, porque por mais que o contrato esteja assinado, o valor esteja pago, enquanto ele não entregar a coisa, ele continua sendo o proprietário da coisa. E os atributos da propriedade são qual? Direito de gozar, reaver, usar e dispor. Eu tenho direito de usar o automóvel, mesmo vendido? Resposta, claro que tem. Ah, mas o contrato é omisso. Não importa o contrato, importa a lei. A lei dá a solução para isso aqui. Ele tinha o direito de continuar utilizando. Então vamos lá. Ele tem culpa por usar? Não. Ele tem culpa por ser roubado? Resposta, não. Ele tem que indenizar. A nossa resposta aqui vai ser qual? Como ele não teve culpa. Como é que eu chamo uma perda sem culpa? É uma perda, posso falar sem culpa, claro, né?
mas é uma perda fortuita. Ele não responde pelas perdas e danos. Então, sem culpa, pode anotar aí, ó, sem dever de indenizar. Sem dever de indenizar pelas perdas e danos. Não tem nada a reparar de dano. Tá, segunda pergunta da prova do OAB. Vamos fechar esse assunto aqui. Segunda pergunta da prova do OAB. Eles vêm e perguntam para vocês. O vendedor tem que restituir valor eventualmente antecipado? E aí? O exemplo na prova pode dizer que ele já recebeu alguma coisa ou que não recebeu nada, né? Perguntar se tem que restituir quando não recebeu nada é meio idiota. Mas vamos lá, vamos imaginar que recebeu. Tem que restituir, então, valores antecipados? Sim ou não? E aí? A resposta é um categórico sim. Qual é o princípio? Princípio res perit. Viram isso ou não? Res perit domino. O que significa isso, André? A coisa perece para quem? Para o dono. Se você não entender que contrato não transfere a propriedade e em qual momento então que se transfere, registro ou tradição, você vai errar toda e qualquer pergunta a partir desse ponto. Se você não souber aquela informação que nós demos lá atrás, você erra essa pergunta aqui na hora da prova. Não adianta querer decorar, você tem que entender a lógica. Se você tiver que lembrar de alguma coisa, lembre que a responsabilidade subjetiva é a regra, lembre daquela afirmação de que eu fiz, de que nenhum contrato no Brasil transfere a propriedade. É uma informação muito forte. E acredite nela. Siga firme na hora da prova. Analise o problema. Eu sei lá qual é a história que eles vão inventar, meu amigo. Em vez de comprador, é vendedor, é vendedores. Em vez de carro, vira vaca. Eles podem viajar na hora da prova. Você tem que respirar e responder com o teu bom senso. O que você acha justo naquele caso? Veja que as duas respostas são, sem dúvida alguma, respostas justas. Por isso que muita gente fala assim, André, mas quer ver um exemplo? Muita gente fala, professor, mas assim, já que ele pode utilizar o automóvel, ele vai utilizar nem aí o automóvel, vai deixar lá o carro aberto. Bom, em primeiro lugar, ele teria culpa se fizesse isso, concordam? Foi negligente. Mas observe, por que nenhum vendedor vai fazer isso? Porque mesmo vendido o automóvel, ele vai ter zelo. Porque por mais que ele não responda por danos fortuitos, danos que ele não teve culpa, veja que se ele perder a coisa, o prejuízo no fundo é de quem? No fundo é dele. A coisa perece para o dono. O exemplo que eu dei foi de perda, mas poderia ser um exemplo de um acidente. Tudo que ocorre para o bem ou para o mal, fica na conta do dono. Então, se ele bateu esse automóvel, o automóvel precisa fazer um conserto de 20 mil, se o credor ainda quiser o automóvel, ele tem direito ao abatimento proporcional no preço. Por quê? Porque a coisa pereceu. Se destruiu, total ou parcialmente, para quem? Para o dono. Deu para entender esse ponto, gente? Eu posso seguir adiante mesmo? Legal esse assunto, né? É legal quando a gente entende. Eu não sei se vocês tiveram na faculdade dificuldade com direito civil. Normalmente, quando eu escuto algum falar assim, na faculdade eu não gostei de direito civil, eu vou te falar que, infelizmente, você teve azar no professor. Entendendo a matéria, você passa a gostar. Eu também tive azar, por exemplo, na faculdade com penal. Não gostei de penal. Você vem aqui no curso, pega uns professores craques em direito penal, Patrícia Vanzolin, Gustavo Junqueira. Meu amigo, você começa a gostar do assunto. Até direito penal, professor? Pois é, até direito penal. Você vê como é difícil, né? Queridos, vamos lá? Brincadeira à parte, o que mais que eu quero tomar cuidado com vocês? Tem algumas regras do Código Civil que são pontuais, são as mais cobradas dentro do contrato de compra e venda. Primeira delas, com relação ao artigo 496. Vamos até anotar o número do artigo aí do Código. Não vou seguir nenhuma ordem, tá? Vou pulando aqui de acordo com os assuntos mais importantes. 496 do Código Civil. Ele traz uma regra que é campeã, que é recordista. Eu acho que se eu fosse listar os 5 artigos que mais caem sobre contrato de compra e venda em OAB em concurso, esse aqui provavelmente vai ser considerado, estou abrindo aqui o Vadmec quanto isso, o número 1. Qualquer coisa, se eu for fazer uma estimativa aqui, qual é o artigo mais cobrado na compra e venda? Provavelmente vai dar o número 1, o 496. É o artigo famoso que trata da regra da compra e venda entre ascendentes e
descendentes. Vou ler para vocês. Olha o que diz o 496 do Código Civil. Esse é o mais importante. É anulável, depois a gente anota, a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. O que quer dizer esse dispositivo? Vem para cá. Que quando eu faço uma compra e venda, preste atenção no sentido da coisa. No sentido de ascendente para o que, André? Para descendente. Então é de baixo, de cima para baixo. Então pode ser aqui, André, do pai, vou colocar no singular mesmo, do pai para um dos filhos. Tem o filho A e tem o filho B. Se o vendedor é o pai, então ele está realizando a venda daqui para cá, ele é o vendedor e ele é o comprador, você aplica o 496. Só que olha como isso aqui pode ser trabalhado com vocês na prova do OAB. Se for o oposto, eu não aplico. Tudo bem? Traduzindo, se o filho estiver vendendo uma casa para o pai, você não aplica o 496. Agora, se o pai estiver vendendo a casa para o filho, você aplica. Olha que estranho isso. Então, não basta uma compra e venda entre ascendentes e descendentes. Veja que o legislador disse: é anulável a venda de ascendente para descendente. Então, o ascendente tem que ser o vendedor e o descendente tem que ser quem? O comprador. Ele veio aqui e fez um contrato de compra e venda. O que está dizendo o código? Que na compra e venda de ascendente para descendente, eu tenho como um requisito de validade o consentimento dos demais descendentes e, se for o caso, se ele for casado, até mesmo do cônjuge. Cônjuge de quem? Do ascendente, lá do pai, tudo bem? Não do cônjuge dos descendentes. Então, cônjuge do ascendente. Então, eu preciso do consentimento dos meus demais descendentes e também da minha esposa. O parágrafo único excepciona a hipótese do quê? De separação obrigatória. Então, coloque aí no seu caderno. Exceto na hipótese de separação obrigatória. Exceto na hipótese de separação obrigatória. Ok? André, é uma exceção que eu tenho ali? Resposta: é uma exceção que você tem ali. Beleza? Professor, e na doação? Olha que estranho. Você vai colocar uma atenção. Porque é essa pegadinha. Se for doação, o que vocês acham? Precisa ou não precisa? A pegadinha está nisso daqui. Se for doação, não precisa do consentimento dos demais descendentes. Isso daqui, o cara está prestando um concurso de cartório, já está na segunda fase do concurso de cartório, cai um rolo desse e o cara roda no concurso. Por que o cara roda? Porque o cara tentou decorar a regra e não tentar entender a regra. Por que na compra e venda, hipótese que esse filho está comprando a casa do pai pagando, sei lá, 200 mil reais, ou um automóvel pagando 20 mil reais, por que nesse negócio os irmãos, o filho B ali, por exemplo, tem que dar o consentimento? E por que, se for doação, o filho B não precisa dar o consentimento? Porra, professor, mais sacanagem comigo ainda. Está doando. Qual a explicação lógica para isso? O que parece ser, num primeiro olhar, concorda comigo? Um contrassenso? Parece ter algo errado no código, não parece? Primeiro olhar, você fala assim, ué, na compra e venda precisa dar o consentimento, na doação não, que absurdo. Opa, cuidado. Tem uma razão de ser. Qual é essa razão de ser? É que no caso de doação, o que foi doado será considerado como regra uma antecipação, já escutaram isso aqui, não escutaram? Da
legítima. Como é que é, André? Olha que louco. Quando o pai ali em cima faz uma doação para o filho em vida, é como se ele já estivesse dando uma parte da herança a que ele terá direito no momento da morte desse pai. Por que então, professor, que os demais descendentes não precisam participar? Porque lá na frente, no momento em que esse pai falecer, eles podem requerer que isso seja levado em consideração. Traduzindo, o filho A recebeu em doação uma casa de 200 mil e aí sobrou lá depois para ser partilhado um patrimônio de, sei lá, 1 milhão de reais. O que o filho B vai falar? Excelência, olha, com relação à legítima, aquele direito a 50% da herança que ambos os filhos têm, o meu irmão, filho A do meu pai, já recebeu 200 mil. Então, numa herança, num valor total de 1 milhão de reais, vamos calcular já com a legítima, 1 milhão de reais, qual seria a parte legítima? 50%. 500 mil, dividido por 2, qual é a legítima de cada um? 250 mil. Excelência, meu irmão já receber quanto? 200. Falta só 50 para igualar a legítima. Eu ainda preciso receber 250. Ele precisa receber 50 para igualar a legítima. Então, olha que louco o direito civil. O direito civil é um tesão, meus amigos. Quando você entende. Eu não preciso dar o meu consentimento quando o meu pai doa um bem, móvel ou imóvel, para o meu irmão, porque lá na frente a gente resolve isso. Eu estou protegido pela lei. Professor, e se lá na frente seu pai não tiver patrimônio? Você vai questionar a validade dessa doação. Você está protegido. Agora vejam. Por que eu tenho essa preocupação na compra e venda de ascendente para descendente? Porque se isso daqui, por um acaso, for uma simulação, como o colega apontou, entre o pai e o filho, traduzindo, fizeram um contrato de compra e venda, pelo qual o pai estava entregando ali uma casa no valor de 200 mil reais. Preste atenção para você entender. Fez esse contrato de compra e venda da casa pelo valor de 200 mil reais. Mas o filho A não pagou nada. Foi celebrado o negócio. Ninguém participou. Lá na frente, observe, a princípio, não pode ser reclamada essa doação. Por que, André? Porque essa doação não, essa compra e venda. Porque a compra e venda não vai ser computada como antecipação de legítima. Traduzindo, a compra e venda dessa casa faz com que essa casa fique de fora. Ela vai ficar lá de fora da herança. E isso aqui pode ser utilizado como forma de simulação de prejuízo aos demais herdeiros. Então, o que o legislador faz? Para evitar qualquer forma de simulação, ele fala assim, olha, quando esse pai está fazendo a compra e venda dessa casa com o filho A, os demais têm que participar do negócio e dar o consentimento. Professor, a falta de consentimento torna anulável o negócio jurídico. Se foi simulado, era uma compra e venda, na verdade era uma doação, torna nulo o negócio jurídico, porque simulação é mais grave ainda. Seria nulo o negócio. Só que vejam, o legislador exige já de cara a participação dos filhos, porque é mais fácil afastar a fraude aqui. É muito simples. Vocês são lá em 3 irmãos na sua casa. Você está aqui lutando, senhor, estou prestando prova do OAB, vou passar, mas já trabalho há um tempo, tenho minhas coisinhas, eu tenho outro irmão que está melhor de vida ainda do que eu, não deve ter feito direito, claro, né? Está melhor do que eu, né? E tem um outro irmão, professor, porra, vagabundo, mão na frente, mão atrás, tem o quê? Tem uma Monark, uma bicicleta. Ah, resgatei do... Depois o tio explica para os mais novos aqui o que é uma Monark, tá ok? Você lembra daquela propaganda, o cara chutava a bola e passava no aro? Era Monark, não era? Puta, o sonho meu era ter uma daquela, né? Não sei como é que andar naquela bicicleta, eu criança ainda, né? Mas não vamos falar disso aqui não, que entrega a idade. Queridos, vejam só, como é que o meu irmão pé rapado, fudido, está 10 vezes pior que eu, está fazendo um contrato de compra e venda com meu pai da casa de 200 mil reais. O que com certeza esse pai está fazendo? Fingindo uma compra e venda para beneficiar o seu irmão, porque lá na frente isso daí não vai entrar no direito sucessório. Ferra com todo mundo.
por isso que os irmãos vão lá dar o consentimento. Como é que eu dou o consentimento? Porque eu estou assinando. Deixa eu ficar de olho. Não, isso é um absurdo. Não vou dar. Ah, fizeram o meu consentimento. O negócio jurídico, vamos anotar aí, só para a gente fechar esse bloco. O negócio jurídico será aqui em cima, sem o consentimento, anulável. Sem o consentimento, pelo amor de Deus, hein? Coloca aí. Sem o consentimento, será anulável. Qual é a ação com ingresso, André? Ação anulatória. Qual é o prazo da ação anulatória? 2 anos. É um prazo decadencial de 2 anos. Anote tudo aí que eu falei rápido. Então, na falta desse consentimento, o negócio jurídico é anulável. Qual é a ação? Ação anulatória. Qual é o prazo? 2 anos. Tudo bem? 2 anos e o prazo tem natureza decadencial. Artigo 179 do Código Civil. Então, você tem que combinar o 496 com o 179 do Código Civil. Tudo bem? 496 com o 179 do Código Civil. Belezinha, people? Vou fazer um intervalo, rapidão a gente já volta.